Mateus capítulo de número 19, um dos temas mais polêmicos, da Bíblia Sagrada e da vivência humana, vai ser tratado aqui o divórcio. E como vai ser visto por aqui, ele é polêmico porque o homem anda na dureza do seu coração e não na obediência da palavra de Deus, Essa é uma verdade que tem que ser mencionada. Mateus 19, antes de qualquer coisa, acerca do divórcio, Jesus abençoa os meninos, o jovem rico, e a recompensa daqueles que seguem a Jesus. Antes disso tudo, fazer uma nota breve que Mateus 19 trata acerca do compromisso, Compromisso e comprometimento. As questões acerca do casamento, o divórcio só ocorre porque os homens não querem mais manter o compromisso da fidelidade, E o compromisso da união feito diante de Deus, O jovem rico só está apegado à riqueza porque ele não quer ter o compromisso de servir ao próximo, Porque se amasse o próximo como a si mesmo, também o serviria, mas ele prefere o amor às riquezas, Então essa é uma grande questão para ser tratada em Mateus 19, a questão do compromisso. Os homens não querem mais o compromisso. Mas por vez, vamos lá. Mateus 19, do 1 ao 3, vai dizer que novamente fariseus chegam para tentar Jesus, algumas tradições testá-lo, Aí perguntam se é lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo. O que deve ser levado em consideração aqui é que eles de fato não queriam saber o que de fato a Bíblia mandava, mas eles queriam simplesmente tentar a Jesus, Achar alguma brecha na lei ou nas palavras de Jesus para o condená-lo. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro aqui, E eles vão então, fazendo isso, eles estão fazendo um apelo a dois rabinos ou duas escolas rabínicas que havia na sua época, Primeiro eles usam um texto de Deuteronômio 24:1 para fazer essa questão sobre se é lícito repudiar por qualquer motivo ou não. E eles fazem uma alusão direta a duas escolas rabínicas, A de Shammai, Rabino Shammai, e a de Hillel. Shammai, ele dizia que o homem não deveria deixar a mulher por qualquer motivo, ele não deveria, a não ser que fosse por conta da imoralidade. Shammai era mais conservador, Hillel já era mais progressista, liberal, Falava que por qualquer coisa que desagradasse o homem já poderia deixar sua mulher, Exemplo básico: se o homem visse uma mulher mais bonita que a dele, se a mulher queimasse um arroz, o homem já poderia dar a ela uma carta de divórcio, E Jesus, ele sai disso sabiamente, como sempre, dizendo que ele não estava preocupado com uma permissão de Deuteronômio 24, ele não estava preocupado com a escola de Hillel, nem com a escola de Shammai, mas ele remete à criação de tudo, A preocupação de Jesus era expor as escrituras. E aí o versículo 4 ele diz: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem seu pai e mãe e unir-se-á a mulher, e serão dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, Jesus vai apelar para o princípio de todas as coisas. Ele vai apelar para a palavra de Deus, E ele aqui, apelando para a palavra de Deus, remetendo ao princípio da criação, ele vai nos trazer algumas lições importantes, Primeiro ele diz no versículo 5, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vai se unir à esposa, Aqui sim, e aqui a gente vai compreender um pouco melhor o casamento. Eu vou tentar não falar muito para não se tornar uma palestra, Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: se o homem e a mulher olhar com seriedade o compromisso do casamento, ele seria por si só indissolúvel. Porque Jesus fala para o homem deixar o pai e a mãe. Deixar aqui, a palavra é abandonar, sabe? E aí vai viver com a esposa. O laço entre homem e mulher, que compreende o princípio da palavra de Deus, ele está acima do amor aos filhos, Não é que o pai ou a mãe não vai amar os filhos, mas os próprios filhos vão deixar eles um dia em razão do seu próprio casamento. Mas o que a Bíblia está ensinando é que o homem é a pessoa mais importante na vida dessa mulher, e essa mulher é a pessoa mais importante na vida desse homem, porque os dois são uma só carne. O filho, ele é parte de mim, a minha esposa é uma só comigo. Meus filhos são parte da minha esposa, mas a minha esposa é uma só comigo, ela não é uma parte, ela é um todo. Os dois serão um só. Jesus disse, já não são mais dois, mas uma só carne. Então, o que precisamos aqui compreender é que
se nós levarmos a sério a seriedade do matrimônio e deixarmos os familiares de lado em prol da pessoa que está conosco, deixar de lado no sentido, eu vou explicar aqui, e valorizar essa pessoa acima de todas as outras, porque ela é carne da minha carne, osso do meu osso, o meu casamento será indissolúvel. É colocar as vontades dessa pessoa acima de a vontade de outras pessoas, porque ela é uma comigo. Ela é uma comigo, deixar nesse sentido, sabe? A pessoa mais importante da minha vida passa a ser minha esposa. E a pessoa mais importante da vida da esposa passa a ser o marido, porque os dois serão um só. E aí então, o versículo 7, eles vão usar de um trocadilho, né? De uma pegadinha, né? E na verdade daquilo que eles colocaram acima da palavra de Deus. Eles vão colocar uma concessão acima de uma ordem direta. Eles vão falar no versículo 7. Então, porque Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? E aí Jesus vai responder: por causa da dureza dos vossos corações, Moisés permitiu. Preste bem atenção nisso. Mas no princípio não foi assim. Moisés não mandou, Moisés permitiu. Foi uma concessão, né? O divórcio, ele é uma concessão para a gente lidar com o resultado do pecado, mas não é a ordem original de Deus. Jesus fala, no princípio não foi assim. E aqui só para esclarecimento, né? Moisés, ele não é o primeiro a conceder a questão do divórcio, né? O código de Hammurabi, né? Que ele é anterior ao que a gente conhece pelas leis mosaicas, ele já permitiu o divórcio, só que ele permitiu o divórcio por vários motivos, né? E o que Moisés está dizendo é o seguinte: por conta da dureza do vosso coração, é permitido, né, fazer esse divórcio. E aí Jesus vai dizer o único motivo que é permitido, né? E a gente já vai chegar nessa questão, no versículo 9. Qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, algumas tradições de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com repudiada também comete adultério. Jesus está dizendo o seguinte: foi concedido, foi permitido por causa da dureza do coração que os homens procuram relações, ou mulheres procuram relações fora do casamento, mas não é isso que Deus fez. Deus fez um homem para uma mulher, né? Deus criou a poligamia, Deus criou um Adão para uma Eva e uma Eva para um Adão. Se Deus fosse a favor da poligamia, teria criado vários, né? E não foi isso que Deus fez. Então Moisés permitiu por conta da dureza de coração, mas Jesus se mostra inflexível nessa questão. Jesus fala, olha para o princípio. O princípio não foi assim. Por quê? Porque o casamento, ele foi instituído por Deus, ele foi abençoado por Deus, ele foi legalizado por Deus, antes de existir juízes, magistrados, leis e regulamentações. O casamento, ele nasce no coração de Deus, né? E isso tem que ser colocado aqui pra gente. Então, o que a gente precisa entender? Malaquias 2, versículo 16, se não me falha a memória, vai dizer que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque o casamento foi ordenado por Deus, o divórcio não. O casamento foi instituído por Deus, o divórcio não. O casamento agrada a Deus, o divórcio não. O casamento é uma criação divina, o divórcio é uma criação humana. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa compreender que o divórcio, ele foi permitido, concedido por conta da dureza do coração, né? Se o coração fosse sensível às mudanças, não havia a necessidade de divórcios. Isso tem que ser compreendido, né? Isso precisa ser muito bem compreendido. E aí o versículo 10 vai mostrar que os discípulos se colocaram ao lado dos fariseus por conta de que eles também não conseguiam ter essa mesma posição que Jesus. Eles falam, puxa, mas se essa é a condição do homem, então, relativamente à mulher, então não convém casar. Porque eles também estavam pensando ou como a escola de Shammai ou como a escola de Liel, mas não pensando no princípio, né? Estavam mais preocupados com a tradição humana do que com o princípio da palavra de Deus. Então Jesus, ele está remetendo tudo ao princípio. E se o cristão andar pela palavra, ele vai abandonar tudo que diz respeito ao divórcio, né? O homem aí que vai me ouvir, que ainda não é casado, precisa compreender que a sua esposa será a pessoa mais importante da tua vida. E assim, do mesmo modo, a mulher, né? O homem será a pessoa mais importante da sua vida, né? Os dois, uma só carne, servindo ao Senhor. E aí, quando os discípulos dizem isso, Jesus fala assim, olha, nem todos podem receber essa condição de ser solteiro, mas alguns que é concedido. Ele vai citar 3 classes de eunuco, né? Ele vai citar o eunuco, aquele que nasce eunuco,
que se torna por obrigação, e o voluntário, né? O que nasce eunuco são homens que não têm desejos sexuais, tá? Não estou dizendo que são homossexuais, que são mulheres lésbicas, nada disso, porque esses têm o desejo sexual pelo mesmo sexo, né? Estou dizendo de pessoas que não têm desejo sexual. E aí eles nasceram eunucos, né? E tem aqueles que foram feitos eunucos por obrigação. Os reis, eles castravam os homens para cuidar de seus haréns, né? Para que esses homens não tocassem nas suas mulheres. E os eunucos voluntários, né? Um exemplo aí na Bíblia que a gente vai ter é Paulo, né? Que ele vai ter todo o direito do casamento e ele abre mão desse direito para viver a obra do Senhor. Então essa é a grande questão que Jesus coloca. Do versículo 13 ao 15, saindo um pouco da questão do casamento, Jesus abençoa as crianças, né? E o interessante no versículo 13 é que diz que as pessoas levaram a ele as crianças para que ele orasse por elas. E os discípulos os repreenderam. E aí Marcos vai dizer que Jesus se indignou com isso. Jesus se irritou com os discípulos que não queria permitir que as crianças fossem até ele. Ele já havia explicado em capítulos anteriores sobre a necessidade de ser como uma criança, e parece que isso não entrava na mente deles. E aí Jesus fala, olha, deles são o reino dos céus, deles pertence o reino dos céus. E aí Jesus impõe a mão e os abençoa. E é válido lembrar aqui que abençoados são aqueles que levam as crianças até Jesus e não as deixam jogadas de lado, né? É importante para nós, como pais e educadores cristãos, levarem as crianças até Cristo, né? Elas não podem ir sozinhas, uma vez que elas vivem debaixo de nossa responsabilidade. Então é nossa responsabilidade apresentar Jesus a elas e levar elas até Jesus. E aí, então vamos para a parte do jovem rico, né? Do 16 aí até o ênfase aí do 26, né? Vai tratar bem esse assunto do jovem rico. Um homem que chega, reconhece que Jesus é mestre. E aí ele se prostra, né? Marcos vai dar mais ênfase a isso, e Lucas, ele se prostra para Jesus. E aí ele pergunta o que ele teria que fazer de bom, né? O que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Então a primeira coisa que eu aprendo é o seguinte: a riqueza não satisfaz, né? A riqueza ela pode ser boa, e a Bíblia não condena a riqueza, a Bíblia condena o amor à riqueza, né? Mas a riqueza não satisfaz. A religiosidade não satisfaz. Ele guardava os mandamentos, ele guardava os preceitos, ele tinha muito dinheiro, mas ele perguntou o que eu preciso para herdar a vida eterna. Então ele sabia dentro da alma dele que ele ainda não estava no lugar onde ele deveria estar. O coração dele havia um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. E aí então Jesus, uma coisa para a gente aprender com os jovens ricos, né? Jesus fala para ele sobre a guarda dos mandamentos, ele disse que tem feito isso. Jesus fala, então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, então terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Não é que Jesus é contra a riqueza, Jesus sabia onde estava o coração daquele jovem, e o coração daquele jovem estava na riqueza. E aí a Bíblia vai dizer então que ele volta mais triste, porque ele era rico, possuía muitas propriedades. Ele é um dos raríssimos casos de pessoas que vai até Jesus dentro da Bíblia e volta pior do que chegou. Ele chegou adorando e voltou entristecido, porque Jesus sabia que de fato a adoração dele não era totalmente sincera, porque o amor dele era ao dinheiro, a mamon, como já tratei em capítulos anteriores, e não ao Cristo. E isso é demasiadamente preocupado. Pessoas que conhecem a religião, como ele, guardavam os mandamentos. Pessoas que reconhecem em Cristo Mestre, como ele reconheceu, mas de fato o coração está nas riquezas. Preste muita atenção nisso na sua vida. E um detalhe para a gente prestar atenção: esse jovem rico, ele procurou a pessoa certa, Jesus. Ele abordou o tema certo, a vida eterna. E ele recebeu de Jesus a resposta certa, o que fazer para dar a vida eterna. E ele tomou a decisão errada. Pessoa certa, tema certo, resposta certa e decisão errada. A decisão de seguir a Cristo tem que nascer em nossos corações, porque nascendo em nossos corações nós vamos compreendê-la como princípio de eternidade. Jesus não vai decidir por você, não caia nessa falácia. Quando Deus quiser, Ele me salva. Deus quer te salvar desde que Jesus foi para a cruz do Calvário, tá bom? A princípio de decisão tem que ser sua. Quando Deus quiser, minha vida muda. Jesus queria que sua vida tivesse mudado a partir do momento que você teve um encontro com Ele. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Então não caia nessa conversa, não aceite isso como desculpa, como falácia. Ah, mas eu sou muito jovem. Jesus também estava tratando aqui com um jovem, tá bom? Então tome a decisão certa e não a decisão errada.
Então essa é a grande questão. E aí Pedro, para a gente encerrar, vai falar para Jesus, né? Senhor, mas e nós que deixamos tudo, o que ganharemos? A pergunta de Pedro, irmãos, aparentemente ela é egoísta. De fato, ela pressupõe uma riqueza humana, né? Um direito humano. E aí Jesus vai dar a resposta certa. Pedro, aquele que deixar tudo, pai, mãe, amigos, irmãos, por amor ao meu nome, receberá mais neste mundo e no mundo vindouro, né? E aí, às vezes, a gente acha que 100 vezes mais que Jesus falou vai se tratar de riquezas, né? E aí vai se pregar um falso evangelho da prosperidade, né? Eu não tenho nada contra a prosperidade, eu tenho contra a falsa mensagem da prosperidade, que acredita que próspero é o cara que tem muitas casas, muitos carros, muitos bens. E não é isso que a Bíblia vai tratar como prosperidade, né? O que Jesus está falando aqui, irmãos, é que quem está nele vai ter sempre mais do que aquele que está fora dele. Prova disso é que o versículo 30 termina dizendo: porém, muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos os primeiros, né? A posição humana eleva-os da riqueza acima dos que estão na pobreza, e a posição divina vai inverter essa ordem se tudo foi deixado por conta do reino dos céus, né? E aí Jesus também vai prometer 12 tronos aos apóstolos na regeneração. É um período para a gente tratar futuramente aí, mas remete à história aí do reino messiânico, né? Aquele que ainda vai ter que se cumprir no milênio. Mas por hora paramos por aqui, sabendo que quem deixa tudo por amor a Cristo será eternamente recompensado.